Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso introdutório de Parse Server. E agora que nós estamos chegando ao fim, que nós aprendemos já as principais funções aqui do Cloud Code, vamos aprender como nós podemos trabalhar com a autenticação de usuários utilizando e-mail e senha. Legal? Então nós já vimos anteriormente aqui no dashboard que nós temos uma classe específica de usuário, e essa classe específica de usuário nós já criamos um usuário bem simples, onde eu coloquei que o nome do usuário é dhcoff, coloquei uma senha que obviamente fica oculta aqui e nós não conseguimos visualizar essa senha de nenhuma forma, e nós conseguimos também colocar um e-mail aqui desse usuário. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: eu vou deletar esse usuário aqui no dashboard e nós vamos criar um usuário do zero utilizando o Cloud Code de maneira bem simples. Então vamos fazer o seguinte: vamos ir aqui no Insomnia e eu vou criar uma nova função. Então vou duplicar uma função aqui e eu vou chamar de signup. Então, para criar um usuário. Então signup. Beleza. Vou aqui e vou especificar que a função que eu vou chamar é a função signup. Aqui no corpo eu vou passar algumas informações do usuário. Então eu vou passar, por exemplo, o e-mail do usuário. Então, por exemplo, coff@starto.dev. Vou passar aqui, por exemplo, a senha do usuário. Então, password 12345678. E posso passar mais algumas informações que eu quiser. Então, por exemplo, o nome do usuário é Daniel. Posso colocar a cidade do usuário. Então, city é Campinas, e assim por diante. Posso passar quaisquer informações aqui que eu queira ter na criação da minha conta. Agora, como que eu pego essas informações aqui na minha função signup e realmente crio o usuário aqui no Parse Server? Bom, vamos lá. Vamos abrir o VS Code e eu vou definir mais uma função. Então, parse.cloud.define, vou chamar aqui de signup. Vou colocar que ela é assíncrona, já que ela faz uma comunicação aqui com o banco de dados. Request. E beleza. Agora, como que eu crio um usuário? E você vai ver que criar um usuário é bem simples. Nós vamos colocar aqui, ó, const user é igual a new parse.user, dessa forma aqui. Nisso eu já estou criando um objeto da classe user, lá do Parse Server. Venho aqui e coloco user.set e eu coloco os dados do usuário. Então eu coloco que o e-mail é igual a request.params.email. Que é exatamente o e-mail que eu passei aqui por parâmetro. Legal? Agora eu venho aqui, coloco user.set, coloco aqui a senha, então password, request.params. E um negócio que eu gosto bastante de fazer aqui para facilitar e a gente escrever menos código é a gente trocar esse request para rec aqui, porque fica bem mais resumido. Legal? Params.password. Legal? E aí? Opa, aqui é vírgula. E aqui a gente colocou também, deixa eu dar uma olhada aqui no Insomnia, nós colocamos o nome. Então eu vou colocar user.set name, rec.params.name. E agora eu vou colocar user.set city, rec.params.city. E vamos supor que a cidade aqui ela é opcional. Então se eu não passar a cidade, ele vai realmente colocar nulo aqui. Só que os outros parâmetros eles são obrigatórios. Então é importante que aqui no começo a gente verifique se nós estamos passando esses parâmetros. Então se o e-mail for nulo, eu vou dar um throw aqui. E-mail inválido. Legal. Se por acaso a senha ela for nula, eu posso dar um throw aqui. Senha inválida. E o nome também, se o nome for nulo, eu vou colocar nome inválido. E aqui você pode fazer quantas verificações você quiser. Então você pode verificar se a senha tem um tamanho mínimo de 8 caracteres, se o nome é realmente um nome completo, se é um nome válido. Então aqui você pode brincar da forma que você preferir. Legal? Então pronto, já coloquei todos os dados do meu usuário aqui dentro do objeto user. E agora o que eu preciso fazer é utilizar o comando user.signup. Legal, utilizo o user signup. Aqui dentro do signup é importante que eu especifique aqui o use master key como sendo true para que eu possa ser capaz de criar o usuário. Legal? Agora eu coloco um await aqui na frente. E ele vai me retornar o usuário já salvo. Então eu coloco aqui saved user igual await user.signup. Então agora ele vai me retornar um novo objeto saved user com todas as informações
desse usuário que nós acabamos de criar, como por exemplo o ID dele, a chave de acesso, o created at, o updated at, todas as informações desse usuário. E agora vamos retornar essas informações aqui no final da função. Bom, vamos fazer um deploy e vamos testar para ver se essa função vai realmente funcionar. Beleza, terminou aqui o deploy da minha função. Eu vou vir aqui no Insomnia, já tenho todos os dados aqui do usuário e vou clicar em Send. Clicando em Send, opa, ele me deu um erro. Cannot sign up user with an empty username. O que ele está reclamando aqui? Eu não posso criar um usuário que não tenha um username especificado. E aqui no Parse Server, as coisas funcionam um pouco diferentes. Por quê? Porque quando um usuário ele faz um login, ele não faz um login por e-mail e senha. Ele faz um login por usuário e senha. Então, normalmente, o que a gente coloca no usuário é exatamente o mesmo valor que a gente coloca no e-mail para que ele possa fazer o login dele utilizando o e-mail. Caso você esteja trabalhando num formato, por exemplo, de Instagram, você pode, por exemplo, no username colocar o nome de usuário dele e permitir que ele faça o login com o nome de usuário dele e a senha, legal? No nosso caso, como nós queremos fazer login por e-mail e senha, é só eu copiar o valor do e-mail aqui no meu campo de username também. Então aqui é exatamente isso que eu vou fazer. Vou vir aqui, colocar user.set, username, coloco rec.params.email. Legal, vou dar mais um deploy. Beleza, terminou. Vou vir aqui, enviar e opa! Cannot sign up user with an empty password. Então ele está falando que a senha está vazia. Vamos dar uma olhada aqui. Tá com cara de que eu digitei alguma coisa errada. Username, e-mail, password, digitei certo, password. E aqui digitei certo também. Digitei certo. E aqui vamos dar uma olhada se nós digitamos certo também. Ah, tá. Já sei. Aqui a senha eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu coloquei no formato de número, tá? Aqui é importante que você coloque sempre no formato de texto, porque a senha ela não é um número, ela é um texto, né? Então vamos testar agora, send e opa, permissão negada para adicionar o campo na classe user. Legal, foi bom ter dado esse erro porque é um erro bem comum de acontecer também, que é o seguinte, aqui quando nós colocamos a classe usuário como protegida, nós deixamos desabilitado também essa opção add field, legal? Então é importante aqui que a gente sempre crie os campos que nós queremos utilizar antes aqui no Parse Server e não criar o campo aqui dinamicamente através de uma função. Então se eu tenho uma coluna name e uma coluna city, é legal que a gente venha antes aqui no dashboard e crie essa coluna name e crie a coluna city. Então eu venho aqui, coloco um string que é name, que ele é obrigatório. E agora eu coloco mais uma coluna, que é city, que também é uma string e que não é obrigatório. Legal, vamos tentar executar a função agora e vamos ver se agora sim vai funcionar. Vamos lá no send e opa, mais um errinho. Ok, eu já imagino o que seja agora o problema. E aqui está faltando, acredito eu, que esteja faltando aqui no signup a gente passar um null aqui na frente, igual a gente faz aqui com o save. Então, se a gente voltar aqui no topo, observe que aqui no save a gente sempre passa um nulo antes do use master key. Esse nulo aqui que a gente passa nada mais é do que um negócio que era utilizado anteriormente no Parse Server, né? Antigamente a gente não utilizava o await, a gente utilizava um callback aqui no primeiro parâmetro, mas que acabou ficando dessa forma, mas como a gente não utiliza mais esse parâmetro, normalmente a gente sempre coloca como nulo. E eu acredito que o signup ele precise desse nulo aqui no começo também para funcionar. Então eu vou salvar aqui, vou dar mais um deploy e vamos ver se agora com o nulo aqui na frente vai funcionar corretamente. Vamos esperar um pouquinho, vou vir aqui, vou enviar novamente e olha só, o meu usuário foi criado perfeitamente. Então eu tenho o nome de usuário, siof@start, o e-mail, o nome, a cidade, a data que foi criado, o session token, e esse session token é extremamente importante, a gente já vai entender o porquê. Eu tenho a data que ele foi atualizado, eu tenho o ID do objeto, o tipo e a classe aqui desse usuário. Legal, o que normalmente nós fazemos aqui é, ao invés de retornar o usuário, o saved user, nós vamos retornar o token desse usuário, o session token. O que é esse session token? Esse session token, ele indica para o Parse Server qual é
o usuário que está utilizando o aplicativo no momento. E como que a gente descobre esse Session Token, né? Se a gente vier aqui no Parse Server, a gente der um refresh aqui da nossa página, observa que em user, o meu usuário foi criado perfeitamente. Então, olha só, nome Daniel, cidade de Campinas, o e-mail, etc. E aqui eu tenho uma tabela de sessão, tem essa tabela Session. Nessa tabela de sessão, ele me fala qual que é o usuário que está logado, ele me fala quando que foi logado e ele também me fala aqui qual que é o ID da sessão desse usuário, qual que é, digamos que a chave secreta desse usuário enquanto ele estiver logado. O bacana é que a gente pode simplesmente armazenar essa chave secreta aqui no celular de forma segura, e aí a gente não precisa ficar pedindo o e-mail e senha do usuário toda vez que ele vai entrar no aplicativo. Basta que a gente pegue essa chave secreta aqui da sessão, passe aqui para o Parse Server, e o Parse Server, através dessa tabela de sessão, ele já vai saber qual o usuário que está logado. Legal? Agora, deixa eu te mostrar como que a gente faz isso, né? Como que ele consegue fazer isso de maneira tão inteligente. Vamos voltar aqui, vamos voltar, e vamos criar mais uma função. parse.cloud.define, e eu vou chamar aqui de getCurrentUser. E vou colocar aqui um async, rec, e a minha função. Legal. O bacana aqui é o seguinte, se eu vier agora pegar esse meu token e passar ele no header da minha chamada, o Parse Server em si ele já vai identificar qual usuário está realizando a chamada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma requisição aqui, então eu vou duplicar e eu vou chamar de getCurrentUser e vou criar. Legal, getCurrentUser. Ela não vai ter nenhum corpo, no body. E aqui no header eu vou criar um novo header e eu vou colocar o token aqui no header. E esse header ele é chamado de x-parse-session-token. Então se eu passar esse nosso token aqui nesse header x-parse-session-token, o parse automaticamente já vai saber qual o usuário que está realizando essa requisição. Legal? Vamos dar um send. E, opa! Ele me retornou aqui e-mail inválido, porque eu chamei o signup, não é o signup que eu quero chamar. Eu quero chamar o getCurrentUser. Vou enviar, ele vai falar que a função não foi encontrada, porque nós não fizemos deploy dessa função. E agora, olha só que legal o que nós podemos fazer. Se eu acessar aqui rec.user, ele já vai me trazer qual o usuário que fez a nossa requisição, somente lendo aqui o valor do token que nós passamos aqui no header. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui rec.user e veja só que mágico que vai acontecer. Vou dar mais um deploy. Beleza, terminou. Venho aqui, chamo o getCurrentUser, envio e olha só, ele me retorna todas as informações do usuário que está utilizando o aplicativo no momento. E isso é muito legal, porque se você passar aqui o token da sessão diretamente no header em todas as suas chamadas, todas elas a gente já vai conseguir acessar o usuário que está chamando diretamente aqui no rec.user. Então, se eu crio, por exemplo, um produto através de usuário, eu posso vincular no produto qual foi o usuário que criou esse produto. Ou se eu estou numa plataforma de cursos, quando eu peço para ele listar os meus cursos, só através desse rec.user eu já posso fazer uma query e pegar todos os cursos desse usuário em específico. Então isso é realmente muito legal. Agora só tome um cuidado muito importante. Esse Session Token aqui, ele é extremamente sensível. Se alguém roubar esse Session Token de você, essa pessoa vai conseguir se passar por você em qualquer local. Então, se essa pessoa aqui ela tiver o seu token, ela pode executar qualquer função que ela quiser no seu nome. Então é bem importante que no momento em que você ter acesso a esse token, armazene ele em um local seguro. No Flutter, por exemplo, a gente utiliza o Flutter Secure Storage para fazer o armazenamento e dessa forma você garante que ninguém vai acessar esse token em nenhum outro local e ninguém vai se passar pelo seu nome. Legal? Então você tendo esse token aqui e passando no seu header, toda requisição que você fizer, você já vai ter acesso ao usuário atual.
Legal? Agora nós já conseguimos criar uma nova conta, nós já conseguimos verificar qual usuário está logado, mas faltou a gente fazer um novo login. Então vamos criar mais uma função, parse.cloud.define, e eu vou chamar de login. Vou colocar que ela é assíncrona, a nossa requisição. E para fazer o login também é algo bem simples. Nós vamos vir aqui e colocar um const user igual await parse.user.login, login, com I maiúsculo, então bastante cuidado. Aqui a gente coloca o nome de usuário, então rec.params.email, que é o e-mail que nós vamos passar. Lembrando que aqui nós podemos passar o e-mail porque nós colocamos o e-mail aqui no nome de usuário, e logo em seguida nós colocamos a senha, então rec.params.password. Legal, feito isso, se ele já encontrar um e-mail, um usuário com esse e-mail e com essa senha, ele já vai retornar o usuário aqui para a gente, e agora eu posso simplesmente dar um return user. Vou dar mais um deploy aqui e vamos ver se vai funcionar corretamente. Beleza? Terminou aqui o deploy. Agora eu vou pegar aqui e vou criar mais uma função, que vai ser a login. Vou trocar aqui para /login, e aqui eu vou passar somente o e-mail e senha. Se eu passar uma senha inválida, por exemplo, 12345678890 e enviar, ele vai mostrar aqui usuário e senha inválidos. Se eu colocar aqui a senha correta, olha que legal, ele já me retorna todos os dados do usuário, inclusive já me retorna o token de sessão que eu posso utilizar aqui no header, em qualquer outra função que eu for chamar para identificar o usuário. Legal? Aí um negócio bem interessante que nós podemos fazer é bloquear algumas funções e permitir que elas só sejam executadas quando tiver algum usuário logado. Por exemplo, o createProduct, eu posso verificar aqui que se o request.user for igual a nulo, eu dou um erro aqui e coloco usuário não autenticado. Legal? Se eu faço isso e dou um deploy, beleza, terminou o deploy. Se eu venho aqui agora e chamo o createProduct, cadê o createProduct? Tá aqui para cima, createProduct. Se eu chamo ele aqui, ó, ele vai falar usuário não autenticado. Por quê? Eu não especifiquei o header aqui. Se eu vier especificar agora, ó, xparse session token e colocar o token aqui do usuário que nós acabamos de fazer login, então eu copio esse aqui e coloco aqui. Olha só que legal. Vou trocar o nome aqui do produto. Então, Apple Car, então carro da Apple. Preço, um monte de zero aqui. Se eu enviar agora, olha que legal, como eu passei um Session Token aqui no header, ele já vai identificar qual usuário está fazendo a chamada e agora ele vai permitir a criação. Então, olha só, criado com sucesso. Legal? Inclusive, você pode realizar filtros também, né, por esse usuário. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, ó, no Product, vamos supor que a gente tenha uma nova coluna que seja um ponteiro para o usuário que criou o produto. Então, created by. E adiciona a coluna. Legal. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Toda vez que eu for criar um produto, eu vou salvar quem criou o produto aqui dentro. Então, eu coloco product.set created by e coloco aqui, vírgula, usuário que criou o produto. Vou dar um deploy. E vamos ver se, quando eu criar o produto, ele já vai me trazer o usuário e já vai salvar o usuário lá dentro. Vamos ver se vai funcionar. Legal. Vou criar aqui um Apple MacBook. Vou chamar aqui só de MacBook. Vou dar um send. Beleza, criou ele aqui. Agora eu venho no produto, atualizo e olha só, o meu MacBook já foi criado, vinculado a um usuário. E aí, olha só que bacana. Quando eu for buscar os produtos, eu posso buscar os produtos somente criados por esse usuário. Então, olha só, quando eu for listar os produtos, eu posso vir aqui e colocar carry.equal to created by e eu coloco request.user. Olha só que bacana. Feito isso, agora eu só vou conseguir ler os produtos criados por esse usuário específico e isso já me traz uma camada muito grande de segurança aqui, onde é impossível que qualquer outro usuário possa ler os produtos criados por outro usuário. Vou dar um deploy aqui e vamos ver se isso vai funcionar como a gente espera. Beleza, vou vir aqui em List Products. Se eu tento listar os produtos,
Vou colocar aqui, ó, na página 0. Ó, ele tá me deixando trazer os produtos, mas ele tá me deixando trazer os produtos por quê? Porque eu tenho vários produtos aqui, ó, que não foram criados por ninguém. E aí, como eu não estou passando nenhuma pessoa, ele está encontrando esses meus produtos. Agora, olha só que interessante. Se eu vier e colocar o x parse session token e copiar aqui o token do usuário que fez login, beleza? E enviar novamente, olha só que legal, ele só me traz o MacBook. Então, olha só, eu consegui filtrar pelo usuário que criou o produto através aqui do equal to, passando o request.user. Legal? Então, acredito que com isso nós encerramos aqui o nosso curso introdutório de Parse Server. Todo esse conhecimento aqui já é mais do que suficiente para você criar aplicativos bem complexos, porque agora você já sabe como fazer autenticação, você já sabe como fazer criação, update, delete, como fazer carries, como fazer um monte de coisa aqui que normalmente nós utilizamos em aplicativos reais. Com isso aqui que você aprendeu nesse curso, já dá para você pegar e já dá para você criar uma plataforma igual a Start2Dev, somente utilizando todos esses conhecimentos aqui que eu passei para você durante esse curso. Você não precisa de praticamente mais nada além disso para criar o seu próprio back-end do seu aplicativo. Então eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, mande aí nos comentários, nessa aula ou em qualquer uma das outras. Ou caso você prefira, assista esse curso também lá na plataforma Start2Dev. E se você quiser, você pode mandar as suas dúvidas por lá também. E fique ligado porque logo vai sair mais um curso ali de Parse Server voltado a criar um aplicativo real de um mercadinho. Então lá nós vamos criar todo o back-end desse mercadinho e depois nós vamos fazer a integração com meios de pagamento também. Então vai ser bem bacana. Fique bem ligado e siga a gente também lá no Instagram da Starto para acompanhar todas as novidades. Legal? Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo curso.